Bom dia, tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu sou pastor da Igreja Metodista na cidade de Porto Ferreira e eu venho aqui compartilhar algo que Deus tem mostrado ao meu coração, que Deus tem falado comigo. Nós vivemos um tempo de pandemia, da qual um vírus de nome Corona se alastrou pelo mundo, começando ali em novembro de 2019 e 6 ou 7 meses depois esse vírus se alastrou pelo mundo todo, através dos aviões, através dos portos. E em todo lugar hoje nós temos esse malefício, que é a doença do Covid-19. Temos lutado como sociedade contra isso, mas nós entendemos que algo que era local, de uma cidade da China, por uma conjuntura de fatos de um mundo que a gente vive, se alastrou para toda a humanidade, em pouquíssimo tempo. Então esse alastramento nós entendemos como uma pandemia, uma doença a níveis globais. Nós que somos cristãos entendemos que Deus ele criou o mundo através de Adão e Eva. E assim como a pandemia do coronavírus se alastrou de um ponto único para todo o mundo e temos lutado contra isso, buscado remédios através da ciência, buscado vacinas e em nome de Jesus vamos encontrar a cura para a honra e glória do Senhor. Mas a exemplo disso, lá atrás, quando o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, quando Deus deu uma ordem para eles, olha, não façam isso. Mas mesmo assim eles fizeram, comer da árvore do conhecimento e assim o pecado entra na nossa sociedade. E o pecado se alastrou, ele tem se alastrado desde então. Ou seja, nós vivemos uma pandemia do pecado. E o pior é que a pandemia do pecado, ela nos mostra atualmente, através de uma sociedade líquida, através de conceitos deturpados, que o pecado tem se tornado normal. Ou seja, o nosso conceito de moral, de ética cristão, oriundo dos ensinamentos de Jesus Cristo, oriundo dos ensinamentos dos profetas, desde o começo dos tempos, da qual Deus se revela aos profetas, aos patriarcas, para nos dar um padrão alto de ética, de moral, para vivermos bem na sociedade e assim nos encontrarmos com Ele no pós-vida, na vida após a morte. Esse padrão, ele está sendo deturpado pela pandemia do pecado que tem se alastrado, especialmente nos últimos tempos, da qual o pecado tem se tornado relativo. Ou seja, trair é normal, mentir é normal, falar mal é normal, até roubar está se tornando normal, a normatização do que antes era errado. E nós entendemos que isso é uma pandemia que se alastra na nossa sociedade atual, que só há uma cura para a pandemia do pecado, que é Jesus Cristo. Pois se você vê esse vídeo agora e você talvez pense que falar mal, que trair, que roubar, que isso tudo é normal, eu quero te dizer que não é. Existe um Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo para que nós possamos crer nele e entender que existe um padrão de correto. Ou seja, tudo que é a lei de Deus nós precisamos praticar. Tudo que nós fazemos que vai contra a lei de Deus é pecado, nos afasta. Nós não podemos cair nessa normatização do que antes era errado. Trair é errado, mentir é errado, roubar é errado, olhar para onde não deve é errado. Ou seja, que nós possamos nos manter fiéis, porque nós temos a cura para a pandemia do pecado, que é Jesus Cristo. Que você entenda que Jesus pode mudar a tua vida, Ele pode curar traumas, feridas, situações que você hoje pensa que é normal, mas que não é. Nós temos a cura para a pandemia do pecado, que é Jesus Cristo. Pense nisso, que Deus te abençoe, fique na paz e um ótimo final de semana para você.